Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Hoje eu quero falar sobre a declaração do senhor Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Ele deu uma declaração essa semana dizendo que a solução para o Brasil é congelar o salário mínimo, né, durante 6 anos. O que quer dizer isso? O salário mínimo ficaria 6 anos sem nenhum reajuste real, né, sendo ali reajustado apenas pela inflação, uma forma de acordo com ele, conter a inflação e o aumento com os gastos, né, da Previdência Social, né, para aposentadorias, pensões. Por quê? Porque as pensões, as aposentadorias, elas são reajustadas de acordo com com o salário mínimo, né, é indexado ao salário mínimo. Então, quando se aumenta o salário mínimo, o aumento de pensões, de aposentadorias. Isso representa, né, o pensamento dele representa projeto dos grandes capitalistas, dos grandes empresários, para os trabalhadores. Né? O grande objetivo deles é e sempre foi atacar os mais pobres, atacar o povo trabalhador, né? Fazer com que o povo trabalhador pague pela crise. Né? Sempre é assim. Na hora de, quando o país cresce, na hora de se distribuir a riqueza que é produzida, só eles que ganham. A população nunca entra nessa distribuição. De acordo, né? Na mente deles tem que ser assim. E, na hora da crise, na hora do aperto, eles não podem contribuir com nada. Eles que têm a riqueza, têm o dinheiro, eles que têm a condição de contribuir, eles não podem, eles não entram nessa contribuição. Sempre é o povo que tem que pagar. Sempre é o trabalhador que tem que pagar. Isso mostra a forma perversa que esses grandes empresários pensam e a política deles para os trabalhadores. O Armínio Fraga, ele foi presidente do Banco Central durante o governo de Fernando Henrique Cardoso e seria o ministro da Fazenda, né? Ele cuidaria da economia num possível governo Aécio Neves, né? Na eleição de 2014, o Aécio Neves já tinha inclusive indicado, né, que ele seria o seu ministro da Fazenda. E, então, você vê a política desse pessoal, que é sempre atacar o povo, atacar os trabalhadores. Inclusive, é importante assim deixar claro que isso não seria solução para nada, por um motivo simples. Primeira coisa, que economia é uma coisa. Economia é simples, economia não é essa coisa. É, esse bicho de sete cabeças que eles apresentam. Eles tentam dificultar para que você, trabalhador, cidadão comum, se afaste do debate e aceite o que eles querem que você aceite. Aí eles sempre colocam um especialista, um economista, para poder te dizer qual é a solução. Mas economia é básico. O princípio muito importante é o seguinte: quanto menos recurso estiver circulando na economia, quanto menos dinheiro tiver na mão do povo, mais nós vamos viver um processo de retração econômica. Uma política econômica restritiva, que é aquela que você retira recursos, você tira dinheiro da mão do povo, isso causa um processo de retração econômica, de desaceleração da economia. Quando você tem uma política expansionista de aumentar os recursos, colocar dinheiro na mão do povo, você fomenta o consumo. Quanto mais dinheiro tem, quanto mais recursos a população tem acesso, sabe o que acontece? Quando o dinheiro vai para a mão do povo, do pobre, do trabalhador, quando ele tem aumento de salário, ele não vai pôr esse dinheiro no banco, ele não vai pôr esse dinheiro para investir. Por quê? Porque o salário é tudo que o trabalhador tem. Ele não consegue tirar ali um centavo para investir. Quem faz investimento é rico, quem tem dinheiro sobrando. Você pode investir R$ 100, R$ 50, mas isso não vai te dar o retorno financeiro que eles têm. Então o trabalhador ele usa o que ele ganha, o salário que ele ganha, para comer, para pagar aluguel, para pagar o transporte, energia, água. Então, o que acontece? Quando você aumenta o salário mínimo, quando você coloca mais dinheiro na mão do povo,
Acontece que eles vão para o mercado consumir. E isso faz com que, obriga com que os produtores produzam mais. Consequentemente, produzindo mais, eles vão arrecadar mais também, vão vender mais e vão empregar mais gente. Então você aumenta a renda na mão do povo, que é importante, né? Aumentar a distribuição de renda no país. E o salário mínimo é o instrumento principal de aumento da renda da população. Então você aumenta a renda da população, você coloca mais dinheiro na mão do povo, você faz com que o povo tenha acesso a mais, a um consumo, um nível de consumo maior, podendo usufruir, né, daquilo que é produzido no país. Você aumenta, você combate o desemprego, né, aumenta o emprego, porque quando a população está comprando mais, precisa de mais gente para trabalhar nos mercados, na produção. E todo mundo ganha com isso. Isso é o círculo da economia, é uma coisa simples, básica, sabe? Que esses grandes economistas fingem não saber para colocar na sua mente, na sua cabeça, que você tem que apoiar, sabe? Que você não possa ter um aumento de salário mínimo, um aumento de salário, porque isso faz mal para a economia. Agora, eles terem lucros exorbitantes, lucrarem às custas do sofrimento da população, os grandes banqueiros, colocarem taxas de juros criminosas, taxas de juros que nem as Jotas cobram, para lucrar em cima do povo, em cima de empréstimos, né? Inclusive até o próprio governo agora fez um empréstimo, né? Que eu já falei aqui num vídeo anterior sobre isso, o crédito do trabalhador, né? Que é uma forma de retirar dinheiro do bolso do povo, entregar para esses banqueiros. Né? Esses caras já ganham muito investindo no tesouro direto, né? Investindo não, né? Vendendo, comprando títulos do governo para extorquir o governo depois, né? Cobrando taxas de juros absurdas, fazendo com que os recursos do país, os seus impostos que você paga, que deveriam ser revertidos para serviços públicos de qualidade, vão para o bolso desse pessoal, desses banqueiros. Por quê? Porque eles compram títulos públicos, aí a taxa de juros aumenta a cada dia, né? O Banco Central aumenta a taxa de juros a cada dia, isso afeta a economia nacional também. Tá? E isso para eles não tem problema. Para esse senhor Armínio Fraga não tem problema aumentar a taxa de juros. Eles defendem isso, porque eles querem retirar dinheiro da mão do povo. Metade do orçamento do governo vai para o bolso deles em forma de juros. Isso para ele não tem problema. O problema para ele é o quê? É aumentar R$ 100 no salário mínimo todo ano. É aumentar 2% de ganho real no salário mínimo. Por quê? Porque agora é o limite também, porque inclusive, né, o ministro neoliberal Fernando Haddad, que deveria ter sido demitido do governo Lula há muito tempo, né, aprovou um pacote fiscal que limita o aumento do salário mínimo em 2,5% no ano, se o país crescer. Então, 2% de aumento real no salário mínimo, que não é nada. Esse ano, R$ 30. Então, o que acontece? Isso para ele, acabar com isso, que já é muito pouco, vai ser a solução para o país. Sendo que, nos últimos anos, nós já tivemos esse congelamento do salário mínimo. E o que melhorou? O último aumento real do salário mínimo aconteceu em 2016. De 2017 a 2022, justamente 6 anos, o salário mínimo ele foi reajustado apenas de acordo com a inflação. Então o que acontece? O governo simplesmente deu aquilo que a inflação já tinha corroído. Não teve aumento real. A partir de 2023, voltou, né, a ter um reajuste real do salário mínimo. Então, nós ficamos exatamente 6 anos sem aumento no salário mínimo. Justamente 6 anos. Nos governos Michel Temer e Jair Bolsonaro. Voltando a ter um reajuste no final de 2022, dado pelo governo Jair Bolsonaro, no objetivo de vencer as eleições, né? Então, o que acontece? 6 anos sem aumento do salário mínimo. O que melhorou? Melhorou o quê? Só aumentou o desemprego. Só aumentou a inflação.
o povo passando necessidade, passando fome, tendo que ficar na fila em busca de osso, indo no supermercado não conseguindo comprar nada, que é o que está acontecendo hoje também. Então isso não resolveu nada. Já aconteceu isso. Esse congelamento do salário mínimo já aconteceu e não resolveu nada. E agora nós temos novamente um novo congelamento do salário mínimo, porque 2% de aumento, 2,5% de aumento, que é o que o Haddad permitiu, não é nada. Também não é nada. Então o que nós temos que fazer é o seguinte: é nós, o povo trabalhador, tomar as rédeas desse país, se organizar e lutar juntos. Porque se depender desse pessoal, desses economistas aí, esses grandes empresários, dos ricos, esse Hermínio Fraga, ele é um economista que ele representa os grandes empresários, os grandes capitalistas. Lutar por condições melhores para o povo trabalhador, porque se depender deles, depender de quem está na política aí, eles não, de quem é eleito, eles não, o projeto deles é esse. É congelar salário mínimo, dizendo que isso é a solução para o país. A solução para o país deveria ser, o que ele deveria propor é o seguinte: é aumentar o salário mínimo para poder aumentar o poder de consumo e fomentar, né, aquecer a economia nacional, gerando empregos e distribuindo renda. Tá? O Brasil já é um dos países que tem o maior nível de desigualdade social. E o que esse senhor quer, o que esse pessoal, né, que ele representa, que é quem está hoje no Ministério da Fazenda, na economia, a solução para o país é distribuir renda, distribuir riqueza. É quem tem muito pagar para quem não tem nada ou tem muito pouco. É os grandes empresários abrir mão do pouco, do muito que eles têm, para quem não tem nada possa ter um pouco. Sabe? E assim nós não temos desigualdade social. O importante é que todos possam ter acesso às coisas básicas, elementares, à saúde, educação, transporte, moradia, todo mundo ter um lar, todo mundo ter uma cama para dormir, todo mundo ter... Quando todo mundo tem os direitos elementares, os direitos básicos assegurados, quando ninguém passa necessidade, quando não tem analfabetismo, quando todos podem estudar, quando todos podem se formar, quando todos têm o mesmo direito, sabe? Aí sim acabou a pobreza no país. A pobreza não vai acabar quando todo mundo for rico, não. A pobreza acaba quando todos têm acesso e direito às mesmas coisas. As coisas que todo ser humano precisa para viver. Esse foi o vídeo de hoje, sabe? É só comentando, né, essa declaração e dizendo que a solução para o país de verdade não é atacar o trabalhador, mas é garantir, né, que o nosso povo tenha acesso a tudo que é produzido no país. Só assim as coisas vão melhorar de verdade. Peço seu like se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal se não é inscrito. Ative o sininho. E até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos. Cresce, o povão não ganha nada sem direito até uma casa.